Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela está relacionada ao condutor, e é uma situação que pode propiciar sinistros de trânsito. Sinistros são acidentes, né? Uma forma chique, bacana, que o Código de Trânsito agora arranjou de se referir a acidentes. Então, está relacionado ao condutor, e é uma situação que pode propiciar, ou seja, levar ao acontecimento, à ocorrência de sinistro de trânsito. Condição insegura. O que é uma condição insegura? Uma pista cheia de buraco, chuva forte, um motorista com pouca habilidade, ou motorista muito cansado, ou sob o uso de álcool, né? E são condições inseguras. Então veja que o condutor também ele pode entrar dentro de condição insegura, mas ele é uma das condições inseguras. A mesma explicação vale para a condição adversa. Inclusive, condição adversa é uma condição insegura. Uma condição adversa é uma condição insegura. Por exemplo, chuva forte. É uma condição adversa. Uma adversidade pode acontecer enquanto você está dirigindo. Torna-se perigoso, inseguro? Sim, se você não souber lidar com isso aí. O veículo apresentou um problema mecânico. É uma condição adversa. Pode virar uma condição insegura? Pode. Então, essas duas são amiguinhas. Para uma ser a resposta, a outra também tem que ser. Não pode ter duas, né? Aliás, até pode, porque aqui estão todas, né? Até poderia. Mas aí veja aqui, na letra C a gente chega assim, ato inseguro. Ato é uma ação. Uma ação, uma atitude. E quem é que pratica ação, atitude no trânsito? Esse bacaninha aqui, o condutor. Então, quando a gente fala condutor e ato inseguro, tem relação direta, não tem essa relação indireta, igual acontece na letra A e B. Questãozinha que leva muitas pessoas a marcarem a letra D, até por questão do macetinho dos 80%, onde eu digo que quando tem esse todas aí, é 80% de chance dessa ser a resposta, imagino até que você tenha marcado essa por isso, mas nesse caso foi uma pegadinha do Detran, questãozinha tinhosa, anota aí, ato inseguro, está relacionado ao condutor. Letra C, a resposta. Questão sobre sinalização viária. Diante da placa R7, essa placa aqui, você entende que é... Gente, isso aqui é uma plaquinha bem clássica, né? Um carro do lado do outro, com a tarja de proibição. O que a gente entende disso, hein? Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga e descarga na área ou via sinalizada. Isso aqui não parece veículo de carga, não, né? Isso aqui parecem veículos de passeios, automóvel, não é? Então, não faz sentido, essa aqui já está eliminada. Proibida a circulação de pedestres, também não tem sinalização nenhuma aqui para pedestre. Olha, não tem um pedestre aqui dentro, então também não faz sentido. Proibido estacionar em fila dupla, talvez alguns de vocês até fiquem em dúvida nessa. Um carro do lado do outro, proibido estacionar em fila dupla, pois é. Mas não existe placa proibindo estacionar em fila dupla. A gente não estaciona em fila dupla porque a regra já diz que não pode. É infração de trânsito, não pode. Mas não existe placa para proibir estacionar em fila dupla. Então não é a letra C, a resposta é a letra D. Proibida a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Sinalização viária é uma rodovia dotada de acostamento. Opa, essa rodovia tem acostamento. E também ela tem marcas longitudinais tracejadas. O que são marcas longitudinais? São aquelas linhas que dividem a pista ao meio. Quando fala tracejada é porque ela é desse jeito aqui, beleza? Para entrar à esquerda, o condutor deve fazer o quê? Estou numa rodovia, tem acostamento, a linha do meio é pontilhada, tracejada, e eu quero entrar para a esquerda. Eu posso entrar à esquerda? Posso, porque a linha é pontilhada, então eu posso transpor. Se fosse contínuo, eu não poderia transpor. Beleza, eu vou seguir até encontrar um cruzamento. O que você acha? Cruzamento? Não, né? Já tem ali a entrada à esquerda, eu quero entrar ali, eu vou seguir até em frente até achar um cruzamento, para quê? Não. Aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança? Aí sim. Eu estou na rodovia, eu quero entrar para a esquerda, não chega entrando, eu dou seta para a direita, aguardo no acostamento da direita, quando o trânsito estiver livre nos dois sentidos, eu viro a seta para a esquerda e faço a minha manobra. Essa é a resposta. Deslocar o seu veículo para a esquerda sem atingir a contramão? Para você deslocar para a esquerda sem atingir a contramão,
seria o mesmo que atingir o ponto central da via, que é junto à linha divisória. Isso aqui até é procedimento para você fazer a conversão à esquerda, onde não tem acostamento. Onde tem acostamento, você tem que aguardar no acostamento para depois cruzar a pista. Sem contar que se a letra C fosse a resposta, a D também seria, porque as duas dizem a mesma coisa, né? Desloca para a esquerda sem atingir a contramão. Imagina isso. É você chegar até o centro da pista, não é? Não é? Então, aí teria duas respostas. Tá vendo por que não é letra C e D? B de bola, confirmando aí para você a resposta dessa questão. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre direção defensiva. Para a prática do bom comportamento no trânsito, você precisa entender que seus direitos não têm limites. Olha, você até tem direitos. Agora, dizer que eles não têm limites, é claro que tem. Essa aqui é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Letra B de bola, ser intolerante. Intolerante é a pessoa que não tolera nada. Será que isso é legal no trânsito? Também, ó, e ser incompreensivo. Incompreensível é aquela pessoa que não compreende, não tolera nada, aquela pessoa estressada no trânsito, né? Então, veja bem, ser intolerante e incompreensível com os erros dos outros condutores e ou pedestres, obviamente aqui não é comportamento de direção defensiva, né, gente? Letra C, evitar o cometimento de infrações. Olha, até aqui tá ótimo, claro, infrações você deve evitar, então até aqui tá ok. Vamos ler o restante da alternativa? E comportamentos agressivos em benefício de todos que estão no trânsito. Então eu devo evitar o quê? Infrações e comportamentos agressivos. Certinho, eu tenho que evitar isso mesmo. Em benefício de todos que estão no trânsito, ciclistas, pedestres, todos os usuários. Essa alternativa aqui está linda. Por enquanto ela é a resposta. Vamos analisar agora a letra D de dado. Não abrir mão dos próprios direitos. Você tem direito. Você deve sim lançar mão desses direitos, porque esse é o direito no trânsito. Você não tem que cumprir deveres? Sim, então você tem que ter direitos também e tem que ter o direito de poder pleitear desses direitos, usar esses direitos. Agora, o não abrir mão, ele vai em confronto com o que a direção defensiva ensina. Vou explicar por quê. Porque a direção defensiva, ela diz o seguinte, se for preciso abrir mão do seu direito para zelar pela segurança sua ou de qualquer outro usuário da via, abra mão do direito. Então, quando a alternativa traz aqui não abrir mão do direito, nem quando isso te custar ali a segurança de alguém ou a vida de alguém, inclusive a sua, é claro que essa aqui também não faz sentido. Letra D de dado está fora. Ficamos aí com a letra C. Mais uma de direção defensiva. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Imaginou aí? Está na motocicleta, chegando no semáforo e tal. O que é comportamento seguro? Aí você ainda pode questionar assim, pô, mas eu não estou tirando carteira para motocicleta, eu estou tirando só para carro. Pois é, mas quando você vai fazer a teórica, você só faz uma vez na sua vida. Se você está tirando ela de carro agora e daqui a alguns anos resolver tirar de moto, você não vai precisar passar pela teórica de novo. Então a hora do Detran te pegar nessas questões de motocicleta é agora. Na teórica, tá vendo aqui? Teoria, por enquanto. Então, bora lá. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Sinalizar, ok. Como é que sinaliza? Acionar o freio, a luz de freio já aciona, sinalizando para quem está lá atrás. Só que aqui é sinalizar fazendo o gesto regulamentar de braço. Você estudou lá na parte de sinalização viária que o condutor ele tem 3 tipos de sinais que ele faz com o braço. Se ele esticar o braço para fora, o braço esquerdo, deixar ele parado, ele está indicando que vai dobrar para a esquerda. Se ele dobrar esse braço para cima, assim, ele está indicando que vai virar à direita. E se ele esticar esse braço para fora e balançar ele para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a velocidade e parar. Então, nesse caso, ó, fazendo o gesto convencional de braço, esse terceiro caso que eu falei. Ele estica o braço para fora, assim, ele está na motocicleta, ele só tira a mão do manete ali de embreagem, estica ele para a esquerda e balança para cima e para baixo. Professor, mas isso é certo mesmo na motocicleta? Sim, é certo. Mas ele já não está pisando no freio ali, já não está sinalizando lá atrás? Sim, mas às vezes isso não é suficiente. Então, o motociclista
precavido, esperto, inteligente, que já viu outras pessoas colidirem na traseira de outros motociclistas aí, ele viu que o semáforo fechou, olhou o retrovisor, percebeu que alguém que vem lá atrás meio distraído ou na velocidade mais alta, ele balança o bracinho para depois começar a frear e diminuir a velocidade da motocicleta, ok? Então essa aqui tá linda, certinha. Vamos ver, observar pelo retrovisor se o condutor de trás está parando. Claro, é inclusive por isso que ele fez o gesto convencional de braço. Ele observou o retrovisor? Lindo, certinho também. Professor, 2 respostas então. Quando você encontrar isso numa alternativa, pode dar uma corrida de olho lá na letra D, ó, que vai ter o todas. Sem contar que, sem saber da matéria que está caindo ali naquela questão, se você encontrar um todas desse nas alternativas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Quando tem esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Nesse caso aqui tem que ser, tá? É a letra D de dado. E o frear gradativamente, quer dizer, freando aos poucos. Não chegar e meter o pé no freio em cima da linha de retenção, né? Pouco antes da faixa pedestre, que aí está pedindo para os outros colidir na traseira da sua motocicleta. Então essa aqui também está certa, as 3 estão certas, todas estão corretas. Letra D de dado. Direção defensiva. É causa comum de sonolência no condutor, exceto... Vamos lá. Esse exceto aqui, gente, o pessoal tem dificuldade em trabalhar com isso. Olha o macete, presta atenção no macete. Quando tiver esse exceto, você vai fazer o seguinte, você vai trocar o exceto pela palavra não. Risca o exceto lá no finalzinho da frase e coloca um não no início da frase. Aí você nem lê mais o exceto, esquece o exceto. Lê a frase de novo agora com o não. Beleza? Vamos lá então. Ó. Não é causa comum de sonolência no condutor. Viagens longas sem paradas para descanso. Isso é causa que pode provocar sonolência. É uma causa. Viagem longa, o cara já está cansado, não faz a pausa ali de 2 horas para descansar. Eu estou procurando aquela que não é. Então já elimino essa. Rodovias monótonas, isso aqui as retas de 20, 30 quilômetros, não passa um carro, passa nada. Aquele solzinho da tarde, depois do almoço, barriga cheia, causa sonolência. Eu estou procurando aquela que não é causa. Então já vou eliminar. Veículo equipado com direção mecânica. A direção mecânica é uma direção pesada, diferente da direção hidráulica, diferente da direção elétrica. Eu sei que essa motorizada, essa choferada nova aí, já está acostumada com direção hidráulica, direção elétrica, coisa leve. Quando eu falo choferada, gente, é o chofera, tá? Chofer mais fera vira o quê? Chofera. É você, ué. Chofera. Daqui uns dias, né? Esses choferas de hoje em dia estão acostumados com veículo de direção hidráulica, levinha, direção elétrica, levinha. Agora, a direção mecânica, o famoso queixo duro, o pessoal das antigas chamava de queixo duro. Isso aqui tem que fazer uma força, se nem já para academia, né, dirigir um veículo com direção mecânica. Isso causa sonolência? Não, pelo contrário. A direção mecânica ela exige mais esforço físico, consequentemente não vai te causar sonolência. Eu estou procurando aquela que não é, achei, letra C. Essa é a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. Entende-se por imprudência e negligência, respectivamente. Essa palavra respectivamente é uma palavra chatinha, pouca gente conhece e não sabe o que significa. Respectivamente significa na ordem em que foram expostos para você. Ó. Primeiro veio a imprudência, depois veio a negligência. E é exatamente desse jeito que eu tenho que encontrar aqui nas alternativas, beleza? Imprudência está relacionado a atos do motorista, enquanto a negligência está relacionada a fatores, circunstâncias perigosas que são ignoradas pelo motorista. Bora ver. Falhas mecânicas previsíveis. Isso não é imprudência, isso aqui é negligência. Tá? O veículo estava ali na iminência de dar um problema e o motorista ignorou. Ignorar uma falha mecânica é uma negligência. Alta velocidade é uma imprudência. Então está fora da ordem, tá vendo? Eu preciso primeiro da imprudência. Ó. Então aqui está fora. Falhas mecânicas previsíveis. De novo, dirigir com sono, imprudência. Falha mecânica previsível, negligência, está fora da ordem. Eu quero respectivamente, na ordem. Alta velocidade, opa, aí é imprudência. Desobedecer a sinalização, também é imprudência.
Então, as duas são imprudências, não serve como resposta. Alta velocidade, ok. Falta de manutenção no veículo, aí é negligência. Ficou certinho na ordem. Ó. Aqui é imprudência, e aqui é negligência. É isso que eu estava procurando. Então, letra D de dado a resposta. Direção defensiva. Desviar a visão, orientando-se pela linha de bordo direita da via. Este procedimento é relacionado a qual das condições adversas? Condições adversas são as condições de luz, tempo, veículo, trânsito, condutor e tudo mais. São 6, né, condições adversas. E ele quer saber, ó, se eu estou precisando desviar minha visão para a linha de bordo direita. A linha de bordo é aquela linha lateral, aquela linha que margeia a pista. Por que eu tenho que fazer isso? Normalmente, quando eu estou ali em situação de pouca visibilidade, eu me oriento pela linha central da pista. Normalmente. Mas tem uma situação onde a orientação, a recomendação, é que eu me oriente pela linha lateral, pela linha de bordo, não pela linha central. Qual é? Quando o problema foi esse aqui, ó, luz. E é luz no sentido de farol alto de outro veículo vindo em sua direção, na sua direção. Pensa, se você está com a sua visão prejudicada, porque alguém está jogando farol alto na sua visão ali, nos seus olhos, você vai se orientar pela linha central? Não, porque se você fizer isso, você vai direcionar a sua visão para o lado do farol dele. Nesse caso específico, a orientação é que a gente se oriente pela linha de bordo, a linha lateral direita da via, sacou? Letra A é a resposta. Direção defensiva. Alguns fenômenos naturais são coisas que acontecem naturalmente. Calor, frio, chuva, geada, cerração. Então, alguns fenômenos naturais reduzem a nossa capacidade visual e podem tornar-se tão extremos, chegar tão no limite, que nos impossibilitam de ver outros veículos em condições adversas. Qualquer tipo de situação, né? Quando fala diversas, situações gerais. Aqui esses fenômenos estão relacionados. Visual. Eu estou procurando um fenômeno natural que está relacionado a prejudicar a sua visibilidade. Bora ver? Luz. Opa, de cara, né? Mas aí você pensa assim, mas luz, fenômeno natural relacionado à luz? Claro, é. O sol, não é? Com o sol, de dia, claro, você enxerga muito melhor. Sem sol, não enxerga tão bem, depende dos faróis, que aí já não é um fenômeno natural, é um fenômeno artificial. Quer ver outro exemplo? Sol demais, porque quando fala aqui, ó, tão extremos, chegou no limite, sol demais, pega no seu olho, ofusca a sua visão, tá vendo? Então tem tudo a ver essa letra A. Veículo não é fenômeno natural. Estrada não é fenômeno natural. Trânsito não é fenômeno natural. Agora, luz sim, a luz do sol é um fenômeno natural. Letra A resposta. Questão até fácil, mas requer muita interpretação. Então acompanhe comigo aqui o meu raciocínio, o meu desenvolvimento durante a questão, para você usar essas mesmas técnicas e artimanhas aí na hora da sua prova. Mais um é de direção defensiva. Aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados? Eu sei que o pessoal fica escabelado aí quando fala física. Nossa, para tirar carteira basta que eu tenha aprendido a ler e escrever lá. Ler, nem escrever você precisa, só ler mesmo e marcar lá. Eu nem estudei física na minha vida, pois é. Mas para tirar carteira a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de física. Para entender que você não pode pular de cima de um prédio, porque a lei da física chamada atração da gravidade, ela vai te puxar para o chão e você vai se esborrachar lá embaixo, não é? Só que isso aqui não tem a ver com o trânsito, né? Tem a ver com a nossa vida cotidiana. Pois é, só que no trânsito também tem isso. E você estudou isso durante o treinamento, durante o seu curso, direção defensiva, e agora vai aplicar, vai responder isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Quando você acelera, imagina você numa moto, acelerou, o peso vai para o eixo de trás, o da frente fica mais leve. Quando você desacelera, acontece o contrário. Vamos supor, quando você freia, o peso vai para o eixo da frente e o de trás fica mais leve.
E isso é um comportamento da física, que tem nome. É isso aqui, ó. Transferência de massa. Massa não é exatamente peso, não é exatamente. Mas para nós, meros mortais, que não somos especialistas em física, vamos entender que é o mesmo que peso. Já vai ser suficiente para você conseguir responder perguntas relacionadas ou dessa natureza aqui, desse tipo, tá? Então, quando eu falei acelerou, o peso vai para trás. Esse peso é a massa. Freou, o peso vai para frente. Esse peso é a massa. Letra D. Professor, mas aí não acontece a força centrípeta? Acontece, só que isso aqui não é o motivo, isso aqui é a consequência. Aderência, acontece uma perda de aderência? Sim, imagina, você freou, o peso foi todo para o eixo da frente, o de trás ficou mais leve, perdeu a aderência. Mas isso não é o motivo, isso é a consequência. Sobreesterçamento também, mas é a consequência. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, você precisa de voltar e revisar isso dentro do conteúdo, porque aqui a gente está só analisando uma questão. Todas aqui têm relação indireta, mas relação direta, essa aqui, ó, transferência de massa. Acelerou ou desacelerou é o peso que vai para frente ou para trás. D de dado.